depois de ter praticado a Páscoa, ele institui a ceia, porque os elementos que ali estavam na Páscoa judaica eram muitos. E aí nós teríamos que trazer para nossa mesa, melhor dizendo, os mesmos elementos que haviam na ceia que Jesus estava. Lá tem o matzá, o pão sem fermento. Amém? Ceia do Senhor. Amém? Diga comigo, ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Praticando com temor. Praticando com Esse é o temor. tema da mensagem. Dia de ceia, pastor tem que falar de ceia. E qual é o texto da ceia? Sabe de cor, crente raiz, 12 meses por ano, sim ou não? Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão e tentou... Irmãos, eu ouço desde criança. Imagina, faz a conta, 12 vezes por ano, crente raiz eu estou falando. Aí multiplica pelos anos, 28 anos de fé. Fora os que já estavam na igreja assim, correndo, né? Tem que memorizar. Onde é que está o texto? Não, primeira carta aos Coríntios, está quase. Capítulo, opa, tem uma igreja bíblica aí. Aleluia. Capítulo 11, verso 23 pode ser. Amém? Quero ver crente raiz com Bíblia. Somos uma igreja bíblica. Tenha uma Bíblia. Compre uma Bíblia. Leia a sua Bíblia. Amém? E você será feliz. Quem faz devocional diário aí da palavra de Deus? Cultura do devocional foi implantada na igreja. Glória a Deus. Vocês vão ouvir um testemunho lindo aqui do que a palavra de Deus fez em um coração. Depois, segura aí, é lindo demais. Capítulo 11, amém? Vocês já encontraram. Não recomendo utilizar o celular nesse momento, vai que você é tentado, né? Recebe uma notificação, por isso eu digo, Bíblia, palavra de Deus, inerrante, infalível, amém? Bíblia Sagrada, esse livro diferente, transformador, amém? É a palavra do Senhor. Rui Barbosa pôde dizer, quando ela está em cima dos livros, ela se sobrepõe. Se ela estiver embaixo dos livros na estante, fica tranquilo, ela sustenta todas as coisas. E quando estiver no meio da estante, ela é o coração de tudo. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nós vamos aprender muita coisa hoje, muitos novos membros e uma responsabilidade muito grande, ensinar vocês a respeito da ceia do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, o que aconteceu, gente? Ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu-o, disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso quando? Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Vamos ler todos juntos? Porque sempre que comerem deste pão e beberem, vocês, até que ele venha. Verso 27. Portanto, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Olha aí agora, bem alto, uníssonos, num só coral.
examine-se, e então coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês 3 tipos de crente: os fracos, os doentes e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Continua com a tua Bíblia aberta. Em primeiro lugar, eu preciso hoje, é um culto de ensinamento também, aonde nós trazemos doutrinas da palavra de Deus. Vocês sabem muito bem que o Senhor Jesus deixou quantas ordenanças? 2 ordenanças. Qual é a primeira? O batismo. Ide, batizai. Amém? E depois, a ceia do Senhor. É uma ordem imperativa, um mandamento do Senhor para a igreja de Deus. A igreja tem que batizar e a igreja precisa cear. Mas em primeiro lugar, eu quero trazer algumas questões importantes, porque muitas vezes, ou todos os meses, nós nos reunimos como igreja num momento como esse, num banquete como esse. E às vezes, e muitas vezes, a igreja enche um pouco mais, porque pensa que ao participar da ceia é mais santo. Sim ou não? Ao participar da ceia, o pecado está perdoado. Sim ou não? Ceia não perdoa pecado. Ceia não te torna mais santo. O que perdoa o pecado é o teu arrependimento. Arrependimento. E as pessoas, os cristãos de forma geral, muitas vezes encaram a ceia com outro aspecto. E muitas vezes até um aspecto místico, um amuleto. Não vou falar aqui, irmão Tiago, tomara que não tenha ninguém aqui assim. Aqueles irmãos que só aparecem no dia da ceia. Hoje eu tenho que ir na ceia. Hoje é culto de ceia. Hoje vou levar 1 quilo. Vou levar meu dízimo. O crente ceieiro só vem na ceia. Tomara, não é assim, né? Sim ou não? Mas em primeiro lugar, queridos, eu quero destacar uma coisa importante. Quem está chegando vai aprender. Não é, diga para mim, pastor, não é Santa Ceia. Não é Santa Ceia. Pode examinar a tua Bíblia. Pode ler ela de capa a capa. Você não vai encontrar a palavra Santa Ceia. É ceia do Senhor, ou ceia. Vocês já viram o banner nosso que roda pela internet aí? O que está escrito lá? Ceia do Senhor. Um dia alguém fez um banner, Santa Ceia. Eu disse, tira esse negócio. Na Bíblia não diz Santa Ceia. Mas alguém aí no meio do banner pode dizer o seguinte: mas na minha está escrito Santa Ceia aqui no título. Tudo bem. Esse título não está no manuscrito, no original bíblico. Esse título foi inserido pela sociedade bíblica. Não é Santa Ceia. Diga para mim, mas por que, pastor? Mas por que, pastor? Queridos, Santa Ceia vem do catolicismo. O catolicismo, ele entende que a doutrina da transubstanciação, preste atenção, o que significa isso? A doutrina da transubstanciação diz que, após o padre, o pastor orar pelo pão e pelo suco, após a oração, é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo.
Mas se nós analisarmos o pão e o sangue num laboratório, depois da oração, continua sendo pão, continua sendo suco. Por quê? Porque o pão e o suco é um símbolo. Eu vou caminhar junto com vocês aqui. Então, nós podemos orar, e Jesus, ele deixou como símbolo da nova aliança, o meu sangue. Vocês vão compreender. Então, em primeiro lugar, não é santa ceia. Não tem na Bíblia. Quando a Bíblia fala, eu falo. Quando a Bíblia se cala, eu me calo. Não existe nenhum aspecto santo, nem depois da oração. Aqui estão os santos do Senhor. Você não será mais santo ao participar da ceia. Você está cumprindo aqui nesta noite o propósito que estava no coração de Jesus. Eu vou entrar mais a fundo na mensagem, e eu preciso da sua preciosa atenção para isso. Você vai perceber que nós estamos reunidos aqui nesta noite com um propósito. E esse propósito é rememorar a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos aqui nesta noite para parar tudo, para o culto, para tudo. Por isso que eu digo que ceia, o pastor tem que falar sobre ceia, porque hoje nós paramos a vida, paramos o culto, paramos temas, paramos as mensagens, para memorizar, para rememorar o quê? A morte do Senhor até que Ele venha. Eu estou aqui para cumprir a ordem de Jesus, e Ele diz para nós nos reunir para isso. Santa Ceia não é transubstanciação, também não é consubstanciação. Não dá para entrar aqui em muitos detalhes, mas é o símbolo da nova aliança, o sangue de Jesus. É mais ou menos quando nós oramos em casa pelo alimento. Você já orou? Você já viu alguém orando e dizendo: Pai, abençoa esse alimento, amém? O irmão consagra o alimento, sim ou não? Não faz mais isso. Aquele momento é um momento de agradecer. Consagra para que sirva de bênção. Senhor, lembro da viúva não é para lembrar da viúva do órfão naquela hora, é para socorrer a viúva e o órfão. Senhor, abençoa a viúva, abençoa o órfão. Consagra para que sirva de bênção. Se houver alguma coisa mortífera, já tem uma promessa. Se tiver uma coisa mortífera, não faz dano algum. A oração vai mais além. Senhor, que jamais tenha falta, multiplica, consagra, faz um negócio. E aí eu fico olhando, será que eu vou comer? É só assim: Pai, muito obrigado por esse alimento. Nós somos gratos a Ti, pois nada tem nos faltado. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu favor. Amém. Não, já vai esfriar a comida também. Mas seja grato a Deus. Sim ou não? É assim que funciona ou não é? Então, queridos, nós precisamos examinar o que estamos fazendo como cristãos. E hoje aqui é uma noite de reflexão. Tem gente que me diz: pastor, eu estou 20, 30 anos no Evangelho e eu falava Santa Ceia. Tá bom. Eu sei que você vai demorar para largar Santa do lado. Mas a partir de hoje, olha para o teu irmão e diz: diz para ele, é ceia do Senhor. Mais uma vez diz para ele, memoriza isso, é ceia do Senhor. E olhe para cá, a introdução. Na introdução eu trouxe 3 tópicos aqui, pastor. Diga comigo: a origem da ceia. Olha comigo na tua Bíblia o verso 23, a origem da ceia, diz assim, o apóstolo Paulo, ele diz: pois recebi do Senhor. Olha para mim, Paulo estava na ceia? Sim ou não? Não, mas ele recebeu de quem? Do Senhor. O Senhor apareceu a ele, por isso ele disse: eu sou apóstolo de Cristo. Ele recebeu do Senhor. O Senhor Jesus, o dono da igreja, foi o idealizador da ceia do Senhor. Por isso nós precisamos dizer: ceia do Senhor. Oi, quem está comigo aí? Ceia do Senhor. Tão fraco, ninguém tomou café da tarde.
Ceia do Senhor, praticando com temor. Vamos de novo? Esse é o tema. Se vocês não entenderem o tema, se vocês não entenderem a mensagem, nada adiantou eu estar aqui. Vamos de novo. Ceia do Senhor, praticando com temor. Ceia do Senhor, praticando com temor. Diz para ele, não é a Santa Ceia. Diz para ele, foi Jesus o idealizador. A Bíblia diz, pois recebi do Senhor, o Senhor deu todas as dicas, toda a forma, a maneira de procedimento ante a mesa do Senhor. Queridos, preste atenção no texto sagrado. Ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: quinta-feira à noite, antes da sua crucificação, ele reúne os seus discípulos para participarem da última Páscoa. Note comigo o verso 25. Olha aí comigo na tua Bíblia, da mesma forma, depois da ceia. É isso que diz aí? Ou depois de cear. Mas que negócio é esse? Ele ceiou e ceiou de novo. Examina a Escritura. O que aconteceu aí, pastor? O que houve nesse momento? Depois de ter havido ceado, tem algumas versões que diz, ele estava participando da Páscoa. Última Páscoa dos discípulos, com os discípulos. Naquele tempo de Jesus, os judeus continuavam comemorando a Páscoa. O que é a Páscoa? Passagem Pessah. O anjo que passou por cima. A última praga para saírem do Egito, da terra de escravidão, para Canaã. Eles comemoravam a última Páscoa. E Jesus, judeu, também comemorou. E nesse momento, nesse ápice de comemoração da Páscoa judaica, Jesus institui o quê? A ceia do Senhor. Vamos ver se vocês estão ligados. Vamos falar lá junto? Ceia do Senhor. Vamos lá, gente. Ceia do Senhor, praticando com temor. Agora vocês pegaram. Depois de ter havido ceado, depois de ter praticado a Páscoa, ele institui a ceia, porque os elementos que ali estavam na Páscoa judaica eram muitos. E aí nós teríamos que trazer para nossa mesa, melhor dizendo, os mesmos elementos que haviam na ceia que Jesus estava. Lá tem o matzá, o pão sem fermento, demonstrava pressa, por isso que não podia ter fermento. A última Páscoa judaica era um mandamento de Deus. Eles ali deveriam ter sandália nos pés e cajado na mão. Judeu não usava sandália dentro de casa, por isso lava-pés. Não é preciso ter o lava-pés na ceia, não. Jesus só usou uma ilustração, uma simbologia de humildade. Infelizmente, lamentavelmente, naquele período e naquela época existiam escravos, e eram os escravos que lavavam os pés das outras pessoas. As pessoas que iam entrar em casa estavam com os pés sujos, empoeirados, não tinha, as ruas eram todas empoeiradas, e Jesus lava os pés dos discípulos, demonstrando para eles que ele estava ali para servi-lo. Mas não é uma doutrina bíblica. Ele não institui o lava-pés da ceia, ele institui o pão, que representa o corpo de Cristo. Ele instituiu o vinho, o suco, que simboliza o sangue. Esse era o matzá,
tinha o vinho não fermentada, tinha o zeroá, pedaço de osso tostado de cordeiro, tinha o maror, raiz amarga, para lembrar do tempo da escravidão. Quem estava no culto sábado passado? Salmo 126, nós estamos como quem sonha, não tem mais escravatura, não somos mais escravos do diabo, não estamos mais no Egito. Mas eles trouxeram agora, na Páscoa, as ervas amargas, para lembrar do tempo da escravidão. Tinha o charrosset, uma pasta misturada de maçã, de tâmara ou com outras frutas, para lembrar de uma argamassa que eles moviam, que eles fabricavam para assentar tijolos para Faraó. Tudo isso existia na mesa da Páscoa. Tinha água salgada para lembrar do suor, das lágrimas. Tinham tantos elementos que até hoje o povo judaico, ele comemora a saída do Egito. E Jesus estava ali, nesse momento, com estes elementos. E o que ele faz no verso 25? Da mesma forma, depois de cear, acompanhe comigo, depois da ceia, amém? Ou depois de cear, o que? A Páscoa. Depois de cear a Páscoa, ele tomou o cálice e disse: este cálice, amém? Olhe para mim, é mais ou menos como ele fizesse assim: este cálice aqui, não são aqueles cálices ali, não é aquela mesa da Páscoa ali, não é aquele vinho. Ele tomou o pão, o partiu e disse: este pão, este pronome demonstrativo, o pão que estava em suas mãos, não aqueles pães, mas este pão e este cálice. Ele tomou o pão, ele deu graças ao Senhor. Tudo isso depois de ter havido ceado a Páscoa judaica. Ele institui dentre aquela mesa, dentre aqueles ingredientes, aqueles elementos, aquelas comidas, ele separa agora para uma nova aliança. Este, não aquele, é o meu corpo, que foi partido por vós. Este é o meu sangue, não aqueles. Este sangue que foi derramado por cada um de vós. Amém? Amém. Depois de ter havido ceado a Páscoa, ele institui a ceia do Senhor. Qual é o tema? Ceia do Senhor, praticando com temor. Amém? Ele institui apenas o pão, apenas o suco. É o símbolo. O pão é o símbolo do corpo. O suco é o símbolo do sangue. É para lembrança, é para rememoração. Nós estamos aqui para lembrar da morte do Senhor. Nos reunimos como igreja do Senhor aqui nesta noite com um único propósito. Se sairmos da ceia do Senhor e for algo vago, algo colocado à parte, algo colocado em secundário, algo de lado, nós não entendemos a ordenança do Senhor. Por isso, ceia do Senhor, praticando com temor o que nós estamos fazendo. Mas diga comigo, ceia do Senhor é um momento também. Então comigo, momento de comunhão. Diz para o irmão que está do teu lado: oi, tudo bem? Dá um abraço nele aí. Isso, olha que lindo. Dá mão para ele, para ela. Não importa se é uma irmã que está do teu lado aqui, nós somos tudo anjo, santo, presbítero? Somos anjos, somos assexuados. Aqui na igreja eu creio assim, família de Deus.
escolhidos por Deus. Sabe esse irmão que está do teu lado aí? Ele foi escolhido por Deus para estar aí do teu lado hoje à noite, porque é momento de comunhão. Lá na eternidade, esse dia de hoje estava escrito. E a ceia do Senhor é um momento de comunhão. Olhe comigo o verso 20. Quando vocês se reunirem. O que estava no coração de Jesus? Versículo 20. Quando vocês se reunirem, não é para comer a ceia do Senhor. Vamos ler o segundo. Irmãos, nunca se para a leitura numa vírgula. Continua. Não é para comer a ceia do Senhor. Aqui é uma sentença. Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, quando um fica com fome, outro se embriaga. Então ele está dando uma afirmativa. Paulo está triste com esses irmãos. O Espírito Santo está triste com esses irmãos. Eles estão se reunindo com uma outra motivação de se embebedarem, de glutonaria. Um não espera para o outro. Na verdade, havia uma bagunça aqui. Mas não era isso que Jesus queria. Ninguém podia ficar à parte. Diga comigo, ceia do Senhor é um momento de comunhão. Um alerta aos desigrejados. E agora aqui no YouTube, eu me dirijo a você, meu amado irmão, que virou membro do YouTube, que está sendo apacentado por um pastor do YouTube. Eu sei que você ama esse pastor. Eu sei que você admira esse pastor. Eu sei que esse pastor é uma bênção, mas eu me dirijo a você agora aqui. Esse pastor não faz visita. Esse pastor não ora contigo. Esse pastor não te abraça no ato fúnebre. Esse pastor não te leva o ranchinho, né? Nós precisamos ter comunhão. Eu quero provar para você que muitas pessoas hoje estão na frente de uma televisão, no YouTube, tomando ceia. E isso é uma aberração, uma contrariedade ante a palavra de Deus. Eu estava pensando hoje sobre isso. Irmãos, qual é o maior órgão do corpo humano? É a pele, é a derme. Para quê? Para tocar, para abraçar, para acariciar. Os irmãos que estavam no café de boas-vindas estavam falando, coisa boa é o abraço, coisa boa é o carinho, de apertar a costela. Mandamento do pastor aqui, não vai embora sem apertar a costela do teu irmão. Porque ceia do Senhor é momento de comunhão. A você, querido, eu tenho inúmeros argumentos. A você que está aí do outro lado da tela, dizendo, eu sou a igreja do Senhor. Errado. Diga para eles, igreja, está errado, irmão. Está errado, irmão. Não é eu sou a igreja. Nós. É plural. Aleluia! Aleluia! Nós, ninguém é a igreja sozinho, mas nós somos a igreja de Cristo Jesus, que queremos morar junto no céu. Nós somos a noiva. Eu sou a noiva. Está enganado. Por que Jesus disse esperai uns pelos outros? Será que lá no YouTube um espera pelo outro? E, aliás, falar baixinho aqui, nada contra, né? Mas eu já fui igreja que distribui a ceia e e outro come também, e outro come também, e vai todo comendo. E, Jesus, vou participar também, mas onde é que está aquela parte que diz esperai uns pelos outros? É um ato solene, é um ato sacro, é o momento da ceia do Senhor.
É um momento de comunhão. Eu não estou aqui. Quem está com fome, come em casa, disse Paulo. Quem quer comer mais? Não, aqui agora mudou. Diga comigo, ceia do Senhor, praticando com temor. Esperam pelos outros. Olha o que diz o verso 33. Meus irmãos, quando você se... Estão junto comigo? Quando vocês se reunirem para quê? Para comer, esperem uns pelos outros. Igreja de Deus. A ceia na igreja. Sabe que na pandemia, se a irmã estiver por aí, te amo, irmã. A irmã encontrou comigo um dia na igreja, né? Foi limpar a igreja e tal, e disse, pastor, quem sabe a gente faz a ceia em casa, a gente compra um pãozinho lá, um cacetinho, tira o miolo, a gente compra o suquinho, o senhor vai lá no Facebook, né? E o senhor faz a ceia, o senhor, a pastora Cris, e a gente come a ceia toda em casa. Eu disse, e agora? Eu não posso entristecer essa irmã, né? Eu digo, meu Senhor Jesus, e agora? Me dá a palavra, Espírito Santo. Ele disse, minha amada, um dia eu explico para a senhora. A pandemia está acabando, fica tranquila, mas o pastor não gosta de crente online, o pastor gosta de ter cheiro de ovelha, e ovelha tem que ter cheiro de pastor. Essa pandemia vai passar em nome de Jesus. Deus vai usar esses homens entendidos aí, vai tudo embora. E pasmem, pós-pandemia, literatura, muitas igrejas enfraqueceram. Eu sei que eu estou falando. Muitos crentes acharam que atrás da televisão ele manda o pix do dízimo, está tudo certo. Eles pegam o pãozinho lá. Respeito quem faz, mas está errado. Ceia é comunhão, palavra de Deus, me aponte aqui, a Bíblia diz que nós temos que nos reunir. Jesus ordenou que a igreja se reunisse, esperasse uns pelos outros e partisse o pão juntos em comunhão. Por isso diga comigo, ceia do Senhor é momento de comunhão. A Bíblia diz que aquele que está na luz tem prazer na comunhão. Não é comunhão. O abraço do tamanduá. Fala, Jesus. O Espírito Santo está falando, irmão Tiago. Eu creio. É comunhão, é koinonia. Glória a Deus. A igreja é um corpo, não é? Jesus nos tem como um membro do corpo. Pergunta. Quem é o cabeça do corpo? Quem é o cabeça do corpo? Mais forte agora que você entendeu. Quem é o cabeça desse corpo? Jesus. Eu sou o quê? Você é o quê? Você é membro do corpo? Já viu uma perna andando sozinho? Já viu um braço andando sozinho por aí? Eu sou membro do corpo de Cristo e anda sozinho. Jesus é o cabeça e nós somos os membros ligados, juntados. E irmãos, dá para trazer uma mensagem só falando nisso. Os dons foram dados à igreja. Profecia foi dada à igreja. Línguas foi dado à igreja. Dons de serviço foi dado à igreja. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, a igreja. Como usaremos os dons fora da igreja? Como exercitaremos os dons de que Deus manifestou? A sua igreja é uma manifestação coletiva. A igreja é corpo, ministérios, profecia, de servir, de ensinar, de exortar, de contribuir, de generosidade, de liderança, de misericórdia. Meu Deus, Jesus usa metáforas dizendo que Ele é a videira e nós somos o quê? Os ramos.
Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara que estiver em mim, esse dá muito fruto. Nós temos que estar ligados nele. Ele diz, ele é o bom pastor e nós somos o quê? Ovelhas do seu rebanho. Olha que coisa linda. O escritor aos Hebreus ainda disse, Hebreus 10, 25, não deixe de congregar. Como é? Infelizmente é costume de alguns. É hábito. Me deu dor de cabeça. Ai, hoje eu não vou. Me deu uma dorzinha aqui, sabe, pastor? A minha vesícula. É uma possessão, é propriedades, porque eu tenho reumatismo, eu tenho rematóide, eu tenho ite, sinusite, ite, não sei o que mais, ite, rinite, e tudo que é ite eu tenho, para de ter esses negócios, está amarrado em nome de Jesus, tu não tem nada, tu é pobre, miserável, não tem nada. Eu tenho a graça de Deus. Ele morreu por mim na cruz do Calvário. E hoje eu vou entrar na porta da igreja e dizer, obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa graça. Hoje eu vim rememorar a morte do Senhor. Hoje eu vim aqui dar graças ao Senhor. Aleluia. Amém ou não amém? Qual é o tema da mensagem? Sei. Aleluia. Momento de comunhão e momento, diga comigo, momento de gratidão. Olha o versículo 24. É agradecer. Aleluia. Tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo. Você precisa entender essa palavra graças. Graças, aqui é eucaristel, da onde veio a palavra eucaristia. Não é a Santa Ceia, que se chama do momento da Eucaristia, é a gratidão. Não é momento de luto, não é momento de tristeza, não é momento de fazer uma cara de santo, não é tantos outros sentimentos, mas é um sentimento de adoração. É esse sentimento que deve permear o nosso coração ante a mesa do Senhor. É momento de comunhão, mas é momento de dar graças. A graça de Deus te trouxe aqui. A graça de Deus me fez acordar hoje pela manhã. A graça de Deus me deu água potável para beber. A graça de Deus manteve a temperatura do meu corpo estável. A graça de Deus manteve os teus batimentos cardíacos. Hoje é momento de agradecer a Deus. É momento solene de gratidão. Por isso dê glórias a Deus. Porque muitas pessoas gostariam de estar no teu lugar hoje aqui, salvo, redimido, justificado. Hoje você foi transformado. Hoje você foi regenerado pelo Espírito Santo. Ele te deu esse entendimento, essa sabedoria, essa graça. Por isso louve ao Senhor. Digo obrigado, Senhor, que eu fui batizado. Hoje eu tenho discernimento do corpo e do sangue de Cristo. Por isso nós não orientamos as crianças a comer a ceia, porque a Bíblia diz que deve haver discernimento, e criança é criança. Ela não está discernindo o que está fazendo, pois 11, 12 anos, até o estatuto da criança diz que não é mais criança, tem entendimento. Às vezes acontece de no final da ceia as crianças virem comer aquele pão, não tem problema, já não é mais ceia. Tem gente que enterra o que sobra.
eles não têm compreensão, mas você tem para adorar a Deus nessa noite, dizer obrigado, Senhor Jesus, por participar do sangue, aleluia, por participar do corpo que me renova, que me transforma. Hoje estou aqui praticando a ceia do Senhor com gratidão no meu coração. Deus te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você estava afastado, talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, lembrando de quantas vezes você participou. Hoje, meu amado, Jesus está de braços abertos, dizendo: vem adorar ao Senhor, vem agradecer pela sua graça, porque vai ter um momento aqui da palavra que diz: examine-se o homem a si mesmo. Ninguém poderá te condenar, nem eu. Como Jesus disse àquela mulher pega em flagrante adultério: ninguém te condenou. Vai e não peques mais. Você precisa discernir o corpo do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele fala em comer e beber indignamente, significa que não teve o discernimento exato do que está acontecendo. As motivações eram outras. A comunhão, o ajuntamento era para outro propósito que não agradava a Deus. Mas hoje, nessa noite, nós temos uma igreja do Senhor que está praticando a ceia do Senhor com muito temor. Aleluia. Agradeça a Deus, louve a Deus, glorifique com a sua boca, adore a Ele. Às vezes o pastor diz, né, adora, fala, queridos, tem que ser do coração. Diga: Senhor, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque muitas vezes estive tão longe, não reconheci o teu sacrifício vicário, não reconheci o que o Senhor gostaria que nós fizéssemos como igreja. Mas hoje eu estou à mesa, Pai, discernindo o que estou fazendo. Hoje eu te dou graças. Hoje eu glorifico o Senhor. Mas em terceiro lugar, diga comigo, ceia do Senhor é momento também de memorização. Eu escolhi a palavra memorização porque a outra é um pouquinho mais difícil, seria rememorização. É rememorar, é lembrar de novo, até que Ele venha. Enquanto a igreja estiver na face da terra, nós como igreja, isso não vai cair de moda nunca. A igreja pode até se modernizar, mas nunca se mundanizar. Nós estaremos reunidos num ato solene, rememorando a morte do Senhor, até que Ele venha. Pode mudar os povos, os reis, os governos, as igrejas, os modelos, as literaturas, as liturgias, os pastores, mas nós não mudaremos o que diz a Escritura Sagrada, a palavra do Senhor. Nós vamos nos reunir para lembrar. Hoje aqui tem que passar um filme na tua cabeça: a morte do Senhor. Lembrar. Por isso Ele deixou o pão como símbolo. De novo, é didático isso. Por isso que eu digo, irmão, olhe para o cálice. Você precisa, imagina, é um elemento para lembrança e você nem olhar para ele. Você tem que olhar para o cálice, você tem que olhar para o pão. Você tem que lembrar que foi o corpo de Cristo que foi rasgado pelos meus e pelos teus pecados. Você tem que olhar para o suco e perceber que esse sangue foi derramado, sim, vida por vida. Era para ser o teu sangue, mas foi o dele. Hoje é só lembrar. E tem igreja que não está nem aí.
E tem membro que não está nem aí. E o pastor traz qualquer palavra, traz qualquer tema. Ninguém discerne o corpo de Cristo, ninguém sabe o que está fazendo. Vamos tomar ceia, criança toma ceia, não batizado toma ceia. Tudo errado, toma ceia. Mora junto sem casar, toma ceia. Está com a vida toda errada, toma ceia. Hoje é momento de rememorar o sacrifício expiatório. O Senhor sempre trabalhou com memória diante do seu povo. Lembra de Josué? Memorial de pedras. Tinha um propósito. Para que a outra geração pudesse ver que eles passaram o rio a seco também. Josué diz: peguemos 12 pedras e amontoemos. O mar baixou, o rio baixou, e a outra geração viu como memorial de pedras. Tem que memorizar. Tema de casa, memoriza o texto. Passa para os teus filhos, passa para os teus netos. A tua responsabilidade hoje aqui aumentou. Amém? Sabe, alguém um dia disse: por que fazer uma faculdade de teologia? Se eu souber responder uma pergunta correta para um filho meu, já valeu a pena. Amém. Continue estudando, pastor. Continue te dedicando. Continue buscando. Você é um teólogo. Você, quando lê a palavra de Deus, diz: você está examinando a Escritura. Teu é Deus, logia, estudo de Deus. Você é um teólogo de Deus. Examina a palavra. Examinai a Escritura, disse Jesus. Ele está em toda a Escritura. Diga comigo: é momento de rememorização ou de memorização. Lembra, irmão? Diz para ele aí: lembra da morte de Cristo. Lembra. Todo mês, não sei, os homens convencionaram que é uma vez por mês, que é no primeiro dia da semana. Até tem um texto que diz que no primeiro dia da semana, nos evangelhos, diz que eles se reuniram e depois eles cantaram o hino. Eu queria saber que hino é esse. E subiram para o Monte das Oliveiras. Mas podia ser todo culto de ceia, podia ser uma vez por ano. Foi convencionado entre os homens que está tudo certo, uma vez por mês. Eu até queria fazer ceia todo culto para ver se você não falta. Aleluia. Sim ou não? Amém. Aquele crente que... Por isso que está lá no estatuto da igreja, né? 3 ceias que desapareceu, está desligado. Está fora do corpo. Não justificou. 3 meses, a pessoa... Oh Jesus, aqui não tem ninguém assim. Aqui é tudo crente raiz, que adora a Deus de culto em culto, de glória em glória, rememorando a morte de Cristo, estando em comunhão, sendo gratos a Deus pela semana que passou, glorificando a Deus por tudo que Ele tem feito e o que Ele não tem feito também. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Diz a palavra de Deus que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas boas e ruins, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ele já morreu por ti, querido. Então bota aquela roupa bem bonita, gelzinho no cabelo, que nem do pastor aqui. Oh, Jesus é lindo. Eu olho no espelho e digo: obrigado, Senhor. Aleluia. Tem gente que diz: mas está ficando branco, né, pastor? Antes branco do que nada. Desculpa os irmãos que estão perdendo aí. Eu tinha medo de perder. Falei com o barbeiro. Ele disse: não, já passou dos 40, não perde mais. Oh, glória. Aleluia. Já até... Bota a roupa bonita. Sim ou não? Ei. O bom perfume. Sim ou não? Diga para a esposa: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor.
Vamos tributar glória, honra, louvor àquele que vive e reina, aquele que morreu por mim. Vamos dar glória a Deus, bem alto, bem forte. Vamos abraçar os irmãos. Glória a Deus. Vamos lá abraçar o pastor. Sim ou não? Isso não vai cair de moda. Eu sou pastor raiz, já falei. Eu aprendi uma palavra: não retire os marcos velhos, nem tampouco os antigos. Coisas que são imutáveis. Ah, mas pastor, tu podia fazer? Não podia nada. Mas quem sabe para ter mais gente podia fazer? Não preciso disso. A palavra de Deus não precisa disso. Cristo é suficiente, a palavra é suficiente. Cristo é suficiente. Repito, a palavra é suficiente. É tudo que nós temos. Não preciso de invenção humana, não preciso de método humano, não preciso de inventar nada. O Evangelho é simples. O Evangelho é o poder de Deus que transformou a tua vida. Você era trevas, hoje você é luz. Aqui é tudo ex-drogado, ex-ladrão, ex-ladrão de galinha, ex-ladrão de banco, ex-prostituta, ex-adúltero, ex-mentiroso. Não vale olhar para o lado agora. É comunhão, eu falei. Aqui é tudo ex. Sim ou não? É tudo ex. Eu também sou ex, você também é ex. Agora nós temos um dono. Agora nós somos filhinho do papai. Filhinho de Jesus. A imagem e semelhança. Mas é tudo filho. Mentira, não é o que diz a Bíblia. A palavra de Deus diz que ele veio para o que era seu. O que era o seu? O mundo todo. Mas os seus, os judeus, não o receberam. Mas todos quantos receberam, judeus ou não judeus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não é qualquer um que é filho de Deus, não. Eu estou falando para os filhos de Deus aqui. Ah, mas eu também sou filho de Deus. Aí eu digo, olha, pode ser, mas ainda não é. Não tem a herança que eu tenho. Não vai para a casa que foi preparado para mim. Aleluia. Não tem as promessas que eu tenho, mas poderá ter também. Amém ou não amém? Amém. Então a ceia do Senhor. Vamos dar uma glória a Deus pela vida da irmã Adriana. Aleluia. Ceia do Senhor. Assim está bonito. Você nunca mais vai esquecer. Pra levar para os seus filhos, para outras gerações. Ceia do Senhor. Momento de comunhão, momento de gratidão, momento de rememoração. Quem está comigo aqui, não presta atenção. Ninguém caminhando, ninguém de pé agora. O Espírito Santo está falando, nada mudou. O pastor está falando, reverência, ordem agora. O Espírito Santo não concluiu. O culto não acabou. Então, irmão, tem lugar, senta. Ceia do Senhor, praticando com temor. Amém? Silêncio. Está lá os Tim, lá na galeria, bem quietinho, ó. Glória a Deus. Coisa linda de Jesus. É um momento, diga comigo, é um momento de proclamação. Versículo 26, acompanhe comigo na tua Bíblia, que diz: porque sempre que comerem deste pão, agora não é a Páscoa, é a ceia. Porque sempre que comerem deste pão, ele está apontando, e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Você está anunciando, você está proclamando, você está profetizando, predizendo, você está reverberando. Todas as vezes você está dizendo isso. Todas as vezes que nós estiver junto, está acontecendo uma proclamação. Proclamando o
Cristo crucificado. Foi por isso que Paulo foi rejeitado, foi por isso que existem muitas cartas de Paulo, foi por isso que ele foi acusado, foi por isso que ele foi escandalizado, porque ele pregava o Cristo crucificado. Diz para mim, conclui, pastor. Conclui agora, pastor. Pode dizer, irmãos. Aproveita agora. Diz, conclui, pastor. Conclui, pastor. Agora o negócio vai apertar. O melhor sempre vem para o final. Vocês estão rindo? Diga comigo. Ceia do Senhor, praticada com temor, é o momento também de autoavaliação. Ele é de proclamação, é de rememoração, ele é de gratidão, ele é de comunhão, mas ele é de autoavaliação. Versículo 28, examine-se, olha o que diz a NVI, cada um a si mesmo. Então, coma do pão e beba do cálice. A Páscoa ficou de lado, a mesa cheia do judeu ficou de lado, agora é pão e suco, corpo e sangue. Examine-se o homem a si mesmo. Momento de autoavaliação. Agora não vale olhar para o lado. Olhou para o lado, está em disciplina. Olhe para si mesmo. Olhe para a sua vida. Faça uma autoanálise. Eu já fiz esse exercício, é tão difícil. Escreva os seus defeitos. Escreva as suas virtudes. Vai ter muito mais virtude do que defeito. Às vezes nós não nos enxergamos. Momento de autoavaliação. Diante da mesa do Senhor. Nós precisamos participar com dignidade. Aquilo que nós estamos fazendo diante da mesa do Senhor. Uma criança não tem como fazer isso. Por isso ela não participa. Avalie-se a si mesmo. Lembra do filho pródigo? Quem lembra? Ele pecou. Ele pediu, pai, me dá todos os meus bens. E eu vou para longe. Pródigo significa aquele que vive uma vida dissoluta e está associado com a luxúria, com fornicação. Ele foi e gastou todos os bens do pai. Ao final, ele estava cuidando dos porcos. Olha aí. Ele lembrou que na casa do pai tinha fartura. Os porcos estavam se alimentando com as alfarrobas. E ele lembrou que na casa do pai nada lhe faltava. E aí chegou o momento da autoavaliação. Nós só crescemos como cristãos quando temos um momento de reflexão. A Bíblia diz que ele, olha que lindo, caiu em si. Diga para si mesmo, eu preciso cair em mim mesmo, cair em si mesmo. Introspecção, autoavaliação, check-up interno. Como que eu estou vivendo, qual é a maneira, qual é o temor, qual é o cuidado. Eu estou tendo trabalho, viu, irmãos? Verdade, ore por mim. Pessoas que falam demais, pessoas que enxergam demais, pessoas que veem de menos. Vocês dão trabalho para o pastor. Liderança dá trabalho, mas é necessário ter uma autoavaliação. Examine-se o homem a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice do Senhor. Para encerrar então, diga, ceia do Senhor. Estou praticando com temor. Amém?
Coloque-se de pé. Nós vamos orar nesse momento.